Olá, começando mais um episódio do Interação Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está aí do outro lado, mas que ainda não é inscrito, aproveita que você já está aí, começando o nosso podcast conosco, se inscreve no canal, já ativa o sininho para você poder receber a notificação dos próximos episódios e também já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer, para que elas também venham aqui participar do nosso bate-papo de hoje. Antes de eu falar o tema que a gente vai debater hoje aqui no nosso podcast, que inclusive é um tema muito sério, eu quero agradecer ao pessoal dos Sim Comerciários, em especial o presidente Jair Mafra, dos Sim Comerciários, Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, que já faz um trabalho muito bonito a longa data junto aos trabalhadores. E também lembrar que eles levantam uma bandeira muito importante contra a violência. Pois é, a violência contra a mulher. Então, se você quiser saber mais informações, aí na tela tem o site dos Sim Comerciários para você poder obter aí acesso à informação. Passou por uma situação, tá vendo alguém que está passando por uma situação de violência, denuncie. Quero agradecer também a Embalixo. Pois é, olha, vou dar uma dica muito especial para você, que a Embalixo, ela traz vários tipos de sacos para poder facilitar a sua vida aí no dia a dia dentro de casa. Pois é, você vai ter sacos sustentáveis, saco de lixo com cheirinho de lavanda para você poder colocar ali na pia, no banheiro, deixar aquele aroma perfumado no ambiente, além de sacos com alça para facilitar aí o transporte, né, para você poder ter uma facilidade maior para levar o seu lixo a hora que você for descartá-lo ali para o lixeiro poder levar, e também sacos com maior resistência. Então, ou seja, ali você encontra sacos para você poder cuidar do seu lar da melhor forma, e praticidade e segurança, é claro, que é com a Embalixo. Siga a Embalixo aí nas redes sociais. E também agradecer ao pessoal da Gift Box, está aqui conosco, que é uma empresa do setor de fornecimento de caixas de papelão ondulado, pois é, que garante a qualidade dos seus produtos. Então, eles desenvolvem caixas de papelão de acordo com a exigência e a necessidade de cada segmento. Então, se você que é empresário, tem uma empresa, está precisando de uma empresa que forneça esse tipo de embalagem, caixa de papelão, para que você tenha aí uma apresentação muito bonita do seu produto e também com qualidade, entre em contato com a Gift Box. Pois é, olha, hoje eu estou com um convidado para lá de especial. Sabe por quê? Porque hoje a gente precisa debater um tema muito relevante, muito sério, que a gente já vem acompanhando e que acontece muito nas empresas, que é o assédio moral. Eu, por exemplo, já sofri assédio moral em um dos trabalhos que eu tive. Você que está do outro lado, já passou por uma situação como essa? Você sabe como se posicionar ou como denunciar casos de assédio moral? Pois é, para a gente poder entender um pouco mais sobre esse tema, eu recebo aqui hoje o doutor, o advogado e assessor jurídico dos Sim Comerciários aqui de Mogi das Cruzes, Alexandre Mafra. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite para a gente poder falar um pouco desse tema tão importante, né, Tamara? A gente tem lá no sindicato essa filosofia de
poder divulgar isso. E você tendo isso como bandeira também, a gente fica muito feliz. E estou muito honrado de estar aqui podendo falar com você, muito feliz, muito alegre, e espero poder estar à disposição do que for possível. Obrigada, doutor. A honra é minha. Eu tive o privilégio de fazer uma palestra junto a vocês lá no sindicato esses tempos, sim, foi muito que eu bom, me senti assim em casa. E esse tema, querendo ou não, a gente precisa levar adiante, né, doutor? Porque a gente vê inúmeros casos de assédio moral no mercado, a gente entende que existem pessoas que muitas vezes acabam se reprimindo, não sabem como agir. Eu acho que hoje o nosso papel é destrinchar isso daí, levar esse caminho para quem está do outro lado e saber, de repente, né, o que fazer numa situação dessa. Mas antes, quebrar o gelo, deixa eu deixar o doutor aqui mais à vontade, que eu já fiquei sabendo que ele ficou meio tímido, não é? Quer dizer que ele é facinho, então ele se solta assim? Ah, tá vendo? Aí, tá vendo? E ele é mesmo, viu? Alexandre, me conta uma coisa. Vamos começar, acho que falando do básico. Acho que o que a gente realmente precisa levar para quem está em casa. O que é assédio moral? Porque tem gente que confunde com dano moral também. Tem, de fato. Eu acho que é importante a gente delimitar o tema, porque senão fica muito fácil fazer essa confusão do dano moral com o assédio moral. Sim. Na verdade, o assédio moral, ele é uma espécie de dano moral, mas é uma espécie qualificada de dano moral. Então, veja, até, Tamara, antes da gente entrar diretamente no assédio moral, é importante falar um pouco do dano moral. Sim. E antes de falar do dano moral, é importante falar do que é a moral. Né? Boa, doutor. Se a gente conseguir destrinchar dessa forma, eu acho que fica mais claro. Então, explica pra gente o que é a moral, para quem está em casa, e assim como eu também poder entender. A moral é tudo aquilo que nós somos. Né? Então a gente está muito acostumado a olhar para o direito, por exemplo, e ver coisas, ver posse sobre coisas e ver direitos sobre coisas. Então nós temos o nosso relógio, a nossa caneta, nosso carro, nossa casa e temos direitos sobre elas, que as pessoas, em tese, não podem pegar sem a nossa autorização. Né? Então temos proteções jurídicas diversas para o patrimônio. Então é muito fácil entender isso. Só que além do patrimônio, existem direitos que nós não conseguimos enxergar, direitos intangíveis, que são da nossa própria natureza. Então, por exemplo, nós temos a nossa vida, nós temos a nossa própria dignidade humana, a nossa liberdade, né? As nossas possibilidades de esperança, de lazer. Tudo isso, é difícil você colocar isso num objeto, mesmo no nosso próprio corpo. A nossa liberdade sexual, a nossa liberdade de privacidade, intimidade, tudo isso pode estar relacionado ao nosso corpo, mas não necessariamente a ele. Está relacionado a nós como pessoas. Então, isso é a moral. Então, quando nós temos assim, quando a gente fala que a pessoa tem o direito à liberdade, o que é a liberdade, né? A gente tem toda uma conceituação filosófica do que é a liberdade, mas ela é um direito tutelado. E esse arcabouço todo de direitos subjetivos, que não tem essa materialidade fácil de se pegar, são os direitos morais, os direitos considerados morais. Então essa é a moral. Então por isso que quando a gente fala de assédio moral, todo mundo já tem uma noção, concorda? Eu acho que é isso, e tá mais ou menos certo mesmo. Mas a gente precisa entender isso, o que é a moral. Não tem uma lista certa, não tem. Mas a gente pode falar da intimidade, da vida privada, da liberdade sexual, da liberdade de ter a sua própria vida, escolher. Que envolve tudo que é a nossa particularidade. Tudo que é a nossa privacidade, a nossa particularidade, a nossa dignidade própria, né? Porque às vezes as pessoas nos ofendem a imagem, nos ofendem a privacidade, né? Ofendem a nossa própria concepção pessoal que temos de nós mesmos. Então tudo isso viola um direito nosso. Mas que direito? Nenhum bem meu, tá tudo intacto, meu carro tá certinho, meu relógio tá tudo bem, minha casa tá lá. Mas você se sentiu ofendido, cheio de dor, e isso pode ter gerado um dano de natureza moral. Aí que vem o dano moral. Que seria? E o dano moral é exatamente isso, uma violação que a pessoa sofre com relação a algum desses direitos que são intangíveis. Então, quando alguém viola a sua liberdade, quando alguém viola a sua privacidade, quando alguém viola a sua imagem, então nós temos aí sim um dano moral. Que daí é onde a gente pode entrar, por exemplo, com uma ação requerendo dano moral. Isso. Mas eu preciso primeiro provar, antes de eu ir atrás desse processo, que de fato foi cometido algo contra a minha moral,
para que eu solicite um dano, é isso? Com certeza, né? O direito é muito específico nisso. Aquele que alega o dano, prova o dano. Ou pelo menos traga alguns mínimos indícios de prova desse dano para que se possa aplicar isso junto ao juiz e ter uma condenação, né? Esse é o dano moral. Mas veja que o dano moral, ele é uma coisa que acontece, às vezes, num ataque só. Alguém vai lá e te ofende e te xinga uma vez, só uma vez. Essa pessoa cometeu um dano moral contra você, né? O dano moral, ele é específico. O assédio moral são práticas reiteradas de danos morais, às vezes pequenininhos, como se fossem pequenas agulhinhas ali, furando a gente todo dia, né? E isso vai gerando o assédio moral. É uma coisa que vai encampando, é uma rotina que se torna, que se vira, e a pessoa ela vai sentindo aquela violação recorrente. Como disse, às vezes é pouca coisinha. São questões subliminares, são situações subreptícias, mas que estão acontecendo todo dia. E a pessoa vai se desgastando e se desgastando. Isso é muito comum quando tem, por exemplo, algo de, vamos supor, um chefe ou um empregado. Geralmente quem tem aquela coisa de dar ordem. Geralmente a gente vê que a maioria dos casos, se eu estiver errada, por favor, me corrija, vem de funcionários que denunciam patrões por assédio moral, ou porque, no caso, é uma meta muito abusiva que eles recebem e eles ficam em cima, e não é uma simples cobrança, é algo inatingível, mas que, ao mesmo tempo, a maneira como ele vai impor essa cobrança é um pouco mais incisiva, vamos colocar uma palavra um pouco mais leve para não falar demais aqui. Aquele coleguinha que, por exemplo, tá trabalhando quietinho, mas o chefe para ele fazer outras funções que vão além daquela que ele foi contratado para exercer, isso daí a gente pode colocar como um ponto de assédio moral, partindo do princípio que vem geralmente de quem está na escala maior, é isso? Sim, você tem razão, Tamara. Normalmente o assédio moral é praticado de forma hierarquizada. Então, normalmente é o superior hierárquico dentro da empresa, que faz um assédio moral com relação àqueles que estão subordinados a ele, ou não necessariamente subordinados a ele, mas devem a ele algum tipo de prestação com relação ao serviço, né? Agora, delimitar exatamente o que seria assédio moral é um desafio constante, né? Então, eu ouvi esses dias, e reproduzo aqui porque vale a pena, que o Jô Soares falava a seguinte frase: um cabelo na cabeça é nada, mas um cabelo no prato de macarrão é muita coisa, né? Então a gente tem que olhar cada caso, né? Então, e aí que vem o desafio do assédio moral no ambiente de trabalho. Porque nós temos o assédio moral fora do ambiente de trabalho. No familiar, por exemplo, entre amigos, né? Sim, exatamente. Então, o assédio moral é ainda mais genérico do que o assédio moral no trabalho, ele é muito específico. E qual que é o problema que a gente vê no dia a dia lá nos 5 comerciários com relação ao assédio moral no trabalho? É que nós temos que sopesar o poder diretivo do empregador, porque ali são pessoas que estão contratadas pela CLT, têm o dever jurídico de subordinação com relação aos seus empregadores, mas do outro lado eles têm deveres indisponíveis, que são esses direitos morais que os trabalhadores têm, que não podem ser violados. Então nós precisamos sempre sopesar. Sempre. E esse é o grande desafio, é conseguir sopesar. Então, assim, é difícil a gente conseguir entender com exemplos. Aliás, é difícil entender sem eles, sem os exemplos. Né? Falando até em exemplo, doutor, eu, por exemplo, acompanhando a palestra que nós fizemos lá, que eu participei com vocês, eu pude ver que existem vários tipos de assédio, por exemplo. Tem o assédio ascendente, tem o assédio descendente, que, se eu não me engano, eu acho que é do funcionário para o chefe, e tem o interpessoal. Explica para a gente qual que é a diferença de um para o outro e como que a gente, por exemplo, pode identificar isso no ambiente de trabalho. Tá, então nós temos normalmente 3 tipos, né? Nós temos o mais comum, que é o que nós já falamos. Que é o ascendente. Que é o ascendente, que é o superior hierárquico, fazendo esse assédio moral com relação ao inferior, né? Ao subordinado. Mas nós temos também o descendente, né, entre aspas, né, que seria a pessoa subordinada gerando algum tipo de assédio com relação ao seu superior hierárquico, né? A gente pode depois, eventualmente, tentar encontrar alguns exemplos que a gente vê na vida prática e talvez trazer aqui para servir de exemplo, e até porque
Vendo o exemplo, a pessoa consegue entender talvez o que está acontecendo com ela. Pode ser, por exemplo, no caso, assim, eu sou funcionária, trabalho na sua empresa, não me identifico muito com você e quero que, por exemplo, criar uma situação para tirar você desse cargo. Seria, por exemplo, um exemplo de assédio moral descendente. Esse, na verdade, é o mais comum de assédio descendente. Né? É o mais comum, é a pessoa querendo derrubar o superior hierárquico, querendo minar as forças dele, né? Já vimos casos mais graves até de pessoas que invadem a privacidade do superior hierárquico e ameaçam o superior hierárquico com fotos, com vídeos. É muito delicado o assunto, muito delicado. E a questão vira até criminal a depender da questão. O crime de stalker, o próprio crime de assédio sexual, né? Tudo isso é muito grave, né? Mas fora esses dois, nós temos também, e esse acaba sendo mais comum nas grandes empresas, aquele assédio horizontal. Tem horizontal também. Que são pessoas que estão no mesmo grau hierárquico. Isso acontece normalmente em empresas muito grandes, empresas que têm aquele monte de pessoas no mesmo setor e acabam convivendo, né? É como se fosse uma escola, né? Tá dentro daquela sala de aula lá e sempre tem a pessoa que acaba sofrendo um pouquinho mais. Sempre tem a pessoa que é mais recolhida. Geralmente a pessoa mais quieta, mais recolhida é que mais sofre, né? No normalmente caso. Normalmente é. Então, entre os colegas de trabalho acontece também, né? Entre colegas iguais. E normalmente, o assédio do superior hierárquico, ele é muito sutil. O do descendente, o inferior, o que está subordinado, também muito sutil. Agora, entre os colegas de trabalho, normalmente é aquela coisa esculachada, né? Ou não. Ou você isola a pessoa, ela fica ali isoladinha, sabe? É que é difícil dizer, porque cada um tem uma rotina também, né? E aí, junta nessa parte, você está falando desse horizontal com a equipe, vou parar para pensar, eu acho que talvez seja o mais comum que a gente veja. Sim. Porque você está em equipe, geralmente tem um que tira sarro, coloca um apelido. Aí para de chamar pelo nome. Exatamente. A pessoa às vezes pode levar numa esportiva, porque está entre as pessoas, mas está se sentindo constrangida. Como será que ela está se sentindo, Exato. né? Então aquele famoso apelido que as pessoas colocam com tons pejorativos, que a gente sabe que tem muito. É aquele coleguinha que, por exemplo, tá ali no meio e coloca uma foto da pessoa em exposição porque não bateu a meta. Nossa. Algo. Tem muito disso? Vocês recebem esse tipo de relato lá no sindicato? Olha, tem um que eu vou falar para vocês aqui. A gente sempre mantém o sigilo, a gente fala o caso sem falar nomes, a gente não pode fazer isso por uma questão ética, tudo bem? Mas esses tempos atendemos, por exemplo, um caso de uma empresa de vendas e que havia a lista de metas das vendas. Tinham lá os promotores de vendas, né? E dentro da empresa havia uma reunião mensal a fim de que se pudesse apurar as metas de cada um dos empregados. E aí tinha como se fosse semelhante aqui, um telão assim, tal, e a lista, tal, e sempre tinha, claro, a pessoa que ficou por último. Ninguém, né? Por mais que você, por mais que você tente, você sempre vai ter alguém que talvez supere você e vice-versa. Havia uma rotina na empresa no sentido de que a pessoa que estivesse como último da lista, ele era zombado ali naquela, como se fosse uma rodinha, quase um corredor polonês, né? Só que de ofensas verbais. Às vezes a pessoa colocava uma peruca. Nossa, é mentira que eles faziam isso. Isso para você ter ideia. É extremamente constrangedor. Tinha que dançar em cima da mesa. Era como se fosse pagar um castigo, né? É pagar mico, né? Pagar mico. E veja, é uma coisa que tá dentro da empresa, o superior hierárquico às vezes nem tá sabendo. É claro que nesse caso estava e compartilhava da brincadeira. Mas ficava ali todo mundo tirando sarro. Sabe? É terrível isso. É que, querendo ou não, doutor, aquele tom de brincadeira muitas vezes pode ser ofensivo. Sim. E a gente precisa pesar, né, essa questão das brincadeiras. Eu acho que não só em questão do âmbito do trabalho, mas em casa, entre roda de amigos, porque existem brincadeiras que realmente são ofensivas. Nossa. Mexe com a nossa moral, né? Então, eu acho que assim, eu já passei por situações assim em empresas que eu trabalhei, acho que inclusive comentei uma lá, que foi uma da... Eu me senti literalmente perseguida, porque eu percebi que não queriam que eu ficasse mais na empresa. Eu fui crescendo aos poucos, mas eu sentia que eu era muito pressionada em alguns aspectos. Eu era proibida de pegar no telefone para ligar para cliente. Eu era proibida, por exemplo, de fazer X coisas, porque eu tinha que fazer a outra.
Então, assim, foram situações que foram acontecendo, aquilo ali foi mexendo muito com o meu emocional, inclusive. Eu me senti uma pessoa péssima. Eu falei, o que acontece comigo? Será que eu sou muito diferente dos demais que estão aqui? Ou será que eu não faço mais parte desse quadro, sendo que o restante da empresa faz questão que eu esteja? Acredito que muitas pessoas devam passar por isso e vocês recebem relatos muito similares ao meu, não recebem? Sim. Isso, infelizmente, essa fazer a pessoa ficar se enfraquecendo psicologicamente dentro da própria empresa, minando a pessoa lá dentro, né? Tanto que quando vem algum empregador nos solicitar alguma orientação, a gente sempre passa, olha, não está satisfeito com o serviço do empregado? Faça a dispensa da forma que a lei determina. Dispensa sem justa causa, se o caso, dispensa por justa causa, se existe os fundamentos disso, faça como um acordo, se existe, as duas partes têm essa vontade de fazer como um acordo, mas encerre o contrato. Porque há muitas empresas que ficam minando o empregado até que ele perca suas forças a tal ponto que ele peça demissão. Força uma situação de pedido de demissão, né? Por que existe esse pedido de demissão? Por que a empresa força esse pedido de demissão? Para tentar evitar alguns direitos. Então, às vezes, o empregado tem lá, por exemplo, 10 anos de casa, o FGTS dele é considerável, diferente de alguém com 6 meses de casa, né? Se a gente for fazer um cálculo bem por cima, a cada ano de trabalhado, você tem um salário a mais na conta de FGTS. Isso até para o pessoal entender, para ver se a sua conta de FGTS está certinha. Né? Então, alguém que ganha R$2.000 por 10 anos, vamos ter ali quase R$20.000 na conta. Né? Imagina que o empregador fala, olha, eu não quero mais ficar com ele. Só que, é claro, a conta das verbas rescisórias vai ficar um pouco mais salgada para esse empregado. E precisa ficar mesmo. Imagina alguém que ficou 10 anos numa empresa. Depende daquele salário, já se adaptou àquele tipo de jornada, aquele tipo de serviço e é dispensada. Então ela precisa ter um respiro muito maior do que alguém que tinha 6 meses, 3 meses, 1 ano, porque ela, para se readaptar ao mercado de trabalho, às vezes vai tempo. Então as verbas rescisórias precisam ser maiores, só que o empregador só pensa no dinheiro. E, em vez de chegar e ter uma conversa honesta com o empregado e falar, olha, vamos te dispensar, nós vamos pagar todas as suas verbas, agradecemos, mas não deu mais certo. Isso não dá dano moral, não é dano moral. O contrato de trabalho ele pode ser encerrado, né? O que não pode é isso, forçar o empregado a tal ponto a fazê-lo pedir demissão. Nesse caso, se a pessoa ela se sente pressionada a pedir a demissão, ela pode, por exemplo, entrar com uma ação para poder rever isso, passando a situação pela qual ela chegou a ter a demissão? Pode. Veja, isso é uma coisa também muito recorrente lá, que a gente atende nos 5 comerciários, né? Porque a pessoa às vezes chega para nós para fazer o atendimento e ela já pediu a demissão. Então, a partir do momento que ela já pediu a demissão, é um pouco mais difícil a gente conseguir fazer a reversão disso por uma dispensa sem justa causa ou até por uma rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? É quando você, empregado, aplica a justa causa no empregador. Então, o empregador tem a justa causa, o empregado tem a rescisão indireta. Então, o empregado ele pode fazer essa rescisão indireta sem precisar pedir demissão. Existem algumas formalidades que a gente solicita que o empregado faça. Notifique a empresa por um telegrama, ou se não, se ainda tiver um bom relacionamento lá dentro com alguém do RH, leva um protocolo lá avisando que não vai mais trabalhar, que vai entrar com a rescisão indireta e vai pedir as suas verbas rescisórias. Sim. Mas normalmente, e até não tem como exigir isso do empregado, entender quais são a diferença desses direitos. Então a pessoa fala, eu não aguento mais, eu vou embora daqui. E a empresa, sabendo da dificuldade que a empregada, que o empregado está, faz ele assinar documentos. Olha, assina aqui então. E muitas vezes as pessoas nem leem o que estão assinando. Nem leem o que estão assinando. Né? Então assina e assina como pedido de demissão, faz fazer de próprio punho, olha, estou pedindo demissão. De livre e espontânea vontade. O que é muito comum, eu fiz isso. Então, e não é de livre e espontânea vontade. Não, é de livre e espontânea pressão, praticamente, né? Vamos colocar assim. Então é mais difícil nós revertermos. A jurisprudência trabalhista hoje, uma boa parte, entende que é possível que o pedido de demissão por si mesmo, ele não mostra qual que é a modalidade da dispensa. Não mostra. Mas isso ainda é muito controverso. Já tivemos casos de tentativa de reversão e o juiz pede que algum defeito do negócio jurídico seja presente. O que isso quer dizer? O que seria isso? O defeito do negócio jurídico ele se dá quando nós temos erro, dolo, coação ou estado de perigo, que são nomeados no Código Civil
como defeitos da manifestação de vontade. Uhum. Então, o erro é quando a pessoa quis fazer alguma coisa e fez outra por erro. O dolo é quando alguém força você a fazê-lo. Você é obrigado a fazer. Que, em tese, esses pedidos de demissão por assédio moral estão nessa modalidade de vício. Né? O problema é que nós precisamos provar isso para o juiz. E até mostrar para o juiz que, na verdade, não foi um pedido de demissão. Foi um pedido de socorro. Vai tempo. E a gente precisa que o juiz queira entender a questão. Então, o que eu acho interessante deixar recomendado para todos que eventualmente assistirem e tiverem o esclarecimento. Uhum. Não façam o pedido de demissão, porque isso pode gerar problemas na justiça. A não ser que, de fato, você queira pedir demissão, porque acontece, arranjou uma nova oportunidade. Você não quer ficar mais no trabalho. Também, não quer sair, não quero mais, já deu. Precisei desse emprego para fazer X e já fiz, ótimo, obrigado. Peça demissão. Mas se o problema é, não aguento mais. Chegou para a empresa conversar. A empresa falou, não vou dispensar. Quer sair, pede demissão. Então procure seus direitos. Avalie com um advogado, com alguém especialista na área que possa te amparar. Porque às vezes você acha que tem direito, às vezes não tem. Às vezes não tem. Às vezes você acha que não tem direito e tem. O importante é um técnico avaliar para você. A gente falou essa parte do trabalhador, mas, ou, por exemplo, os empresários, os comerciantes, eles têm algum respaldo, orientação em relação a esse tipo de comportamento, para que eles não cometam assédio moral? Porque eu entendo que seja difícil você gerir uma pessoa que está ali à frente, e às vezes faz parte do caráter dela ser mais incisiva, mais mandona, e às vezes ela nem sabe que está cometendo um assédio moral, mas elas recebem essa orientação de algum órgão? Olha, os Sincomerciários, que é o sindicato por qual nós prestamos serviço, nós advogamos, é dos empregados. Mas nós estamos sempre à disposição de todas as empresas que procuram para tirar dúvidas a fim de poder esclarecer essa situação. Né? Eu diria para você, Tamara, na prática, o que nós vemos hoje é que as grandes empresas elas vêm se preparando muito bem. Né? Então, aquelas empresas com uma quantidade de empregados maior, elas têm normalmente um setor específico que cuida exatamente disso. Já não é mais só aquele RH, né? O DP, já não é mais só o DP. Esse DP, esse RH, ele evoluiu e ele tem hoje, às vezes, mecanismos internos de ouvidoria, né? Apurações internas com relação a essas hierarquizações e tal. Isso é muito importante. Eu acho que o grande desafio são com relação aos pequenos empresários, né? Que têm ali empregados e têm um relacionamento praticamente familiar com os empregados, né? Porque esse empresário, ele não é aquele grande empresário que fica rodando por aí, não. Ele está dentro da loja. Acaba criando laço. Cria laço, ele está trabalhando junto, ele é quase um empregado junto com o empregado, né? Então está todo mundo junto ali. Então é realmente um desafio. É um desafio, às vezes, muitas vezes cultural também, sabe, Tamara? Porque, veja, hoje em dia a sociedade mudou. Mudou muito. Graças a Deus mudou. Porque hoje em dia não se tolera mais muita coisa que antigamente se tolerava. Então a gente ouve relatos de, porque o meu pai passou por isso, o meu avô passou por aquilo, e a gente vem e fala, nossa, mas, né, como que segurou, né? Era outra mentalidade, uma mentalidade tipo, não, eu tenho que trabalhar, aguenta firme, engole o choro e vai. Hoje não, muita coisa mudou, tá mudando para melhor, né? Essa liberdade das pessoas, esse olhar o outro, está crescendo cada vez mais. Só que, às vezes, pessoas um pouco mais velhas, têm uma dificuldade de chegar nesse momento, né? E a gente precisa realmente orientar, mostrar realmente essa necessidade da gente mudar um pouco a nossa faixa de análise e olhar o outro, né? Mas também tem um outro aspecto, sabe? Se nós temos de um lado um empregador que às vezes precisa mudar um pouco, ele é meio turrão e precisa alterar a sua postura, nós temos também pessoas que tentam usar isso como uma indústria de enriquecimento. Então, qualquer coisa, a pessoa usa isso para tentar um dano moral e qualquer coisa já judicializa. Porque hoje em dia, qualquer coisa, a pessoa processa, né? Então, isso gerou um mal-estar tão grande no judiciário que até se usa uma frase que fala que o dano moral não é panaceia. Panaceia é aquele remédio que cura qualquer doença. Sim. Então, o dano moral, a indenização por dano moral, por assédio moral, não é panaceia. E ele não serve para enriquecer a pessoa. É porque, veja, como que nós vamos fazer para indenizar alguém com relação à sua violação de imagem? Como que nós vamos precificar isso? Como que nós vamos... Fala-se muito no
no travesseiro de pena de ganso, que você sobe lá em cima, rasga ele lá em cima e o vento leva todas as penas. Você não recolhe mais todas as penas. Por mais que você possa querer vir e falar, olha, eu vou reparar a imagem dele com todos aqueles que sofreram, né? Que ouviram, que falaram e tal. Não consegue. Isso espalha. Fofoca é uma coisa terrível. Nossa, a gente que o diga, né? Porque o que a gente mais escuta hoje em dia é fofoca de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Se todo mundo fosse entrar com um processo para poder rever essa questão de fofoca, Nossa. todo mundo tava rico, não precisava nem trabalhar. Não precisava mais trabalhar. Né? Eu penso que tem gente que processa justamente por isso, para não trabalhar, porque tem muita gente oportunista, né? É quase que você coloca os seus direitos morais como se fosse uma vitrine comercial. Olha, quer violar a minha imagem? É tanto. Quer violar a minha liberdade? É X. Então isso o judiciário já está muito vacinado. Não deixa acontecer. E aí que vem o grande desafio hoje do dano moral. É prova. Prova é o grande desafio do dano moral. Aí que tá a questão, que acho que a gente até comentou no começo, você falou da Sim. questão da prova. Como que eu posso provar, por exemplo, que eu sofri o assédio? Como que eu armazeno, né, essas provas, até mesmo para o dano moral? Tá. Hoje em dia, a prova ela pode ser feita de todas as formas, né? Então, normalmente, quando a gente pensa em prova, a gente pensa primeiro em documentos. E realmente, a melhor das provas são os documentos. É importante a gente fazer um alerta, Tamara, com relação a provas de WhatsApp. Que é o que eu ia perguntar, inclusive, com questão de gravação de áudio. É permitido? Eu tô sofrendo assédio, tá acontecendo uma situação e eu, por exemplo, ligo o gravador para poder gravar. Isso é permitido? Porque tem muita gente que eu sei que faz. Isso, se você está participando da conversa, não há problema. Você é um dos interlocutores da conversa. O problema é quando você faz captações de terceiros, né? Entendi. Tipo, aí você tá acontecendo do lado e eu tô gravando. Porque você está violando, em tese, um direito moral Sim. dessa outra pessoa. A não ser que você tenha ali uma violação de crime e tal, que daí você está apurando aquilo ali, tá? Mas o ideal é que você grave com relação ao seu momento, à sua situação. Pode gravar, pode utilizar, mas isso tem que estar muito bem delimitado, né? Ó, o juiz não gosta muito disso. Não gosta, né? Porque dá trabalho. Ele vai ter que parar para ouvir o áudio. Ele vai ter que parar para ver o vídeo. Então, se for fazer isso, faça isso de forma criteriosa. Não joga na mão do juiz um áudio de 7 minutos para ele ouvir alguma coisa que talvez esteja lá no minuto 4, no 20 segundos e é uma palavrinha. Especifique bem. Já envia o ponto certo. Deixa no ponto certo, sabe? Olha, esse áudio aqui ele tem 10 minutos, mas ele é importante lá no minuto tal que se fala isso, isso, isso. Norte. Dá um norte pro juiz. Hoje o WhatsApp ele tem uma dificuldade de ser uma fonte de prova relevante, né? Porque adulterações com relação a esse aplicativo são muito fáceis de serem feitas. Ainda mais agora com inteligência artificial, né? O deepfake, né? Tem o deep voice também. Sim, Então é tudo muito fácil de ser feito. Então todas as provas têm que embasar outras provas. Às vezes você tem uma prova só, às vezes ela sozinha não é suficiente. A rainha das provas é a testemunha. Ela é a grande prova de todas. Mas mesmo ela hoje precisa ser embasada com outras provas também, senão nós vamos estar lidando com uma situação que pode ter tido gênese exatamente no assédio moral hierarquizado. Então, quero derrubar o chefe, junta 3, 4 ali, entendeu? É triste falar isso, mas pode acontecer também. Entendi. Né? Então, é um desafio sempre muito grande lidar com as provas. É bem delicado, né? É bem delicado. Nessa parte de provas, quando que o assédio moral ele pode ser considerado crime? Hoje nós temos alguns crimes no Código Penal que falam exatamente sobre essa parte de assédio, principalmente sobre a liberdade sexual. Né? Quando existe uma violação da liberdade sexual, então o assédio moral sexual ele é crime. É um crime muito grave. Né? Então esse precisa ser denunciado inclusive para a polícia. Né? E se for o caso que é o mais comum, da mulher sofrendo essa violência, ela precisa ir na delegacia da mulher, que tem todo um respaldo lá para que ela possa ser amparada, né? Mas isso não quer dizer que os gêneros possam ir se degradando com relação a isso. Existe, né? Agora, além desse, eu acho que é interessante a gente destacar, Tamara, o crime de stalker. A pessoa que fica stalkeando. O crime de stalker. Não é nem, olha, é uma linguagem que eu ainda estou me adaptando, o stalker, né? Pois é. Na minha época era o fuceiro, né?
O fuceiro que ia lá, via tal. Eu sou ainda, você acredita? Eu sou do tempo do Orkut ainda, né? Eu gostava muito do Orkut. Nossa, que época gostosa, gente. Não era legal, Eu né? adorava ficar lá. Era scrap, né? Tava mandando scrap do que você tava fazendo. As comunidades, era tão legal as comunidades. Mas enfim, hoje o importante é a gente entender que o que é o stalker, né? Para a lei. Talvez cada um tenha uma definição de stalker, dependendo da sua geração, você tem uma definição de stalker aqui e ali, mas para a lei o stalker é aquele que de alguma forma ou restrinja a liberdade da pessoa ou faça com que ela tenha medo do que está acontecendo. Então veja, às vezes uma pessoa está gostando da outra e começa a mandar muita mensagem. E do nada manda uma mensagem e fala, olha, eu te vi lá, eu vi que você entrou para trabalhar 9h45, eu tava lá. Começa a te perseguir, né? Começa a perseguir, E isso no ambiente de trabalho pode acontecer. Sabe, do tipo, olha, que horas... Ó, você demorou 20 minutos no banheiro, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu fui no banheiro, né? O que você está fazendo aqui? Onde você está indo para lá? Dá aqui seu celular, deixa eu dar uma olhadinha nele. Então, pode acontecer no ambiente de trabalho também. Precisa ter... É claro, precisa ter regramento no ambiente de trabalho. Não, natural. O empregador, óbvio, quem estiver ali na gestão no momento, precisa ter esse controle. Eu imagino que é natural, senão a empresa, a loja, enfim, não tem controle. Eles vão começar a trabalhar. O funcionário faz o que bem quer, o empregador não consegue colocar ali uma boa gestão, né? Vira tudo uma bagunça. Ninguém vende nada, ninguém trabalha direito, cada um faz o que quer. A empresa não vai durar. Exatamente. Tem que ter essa organização. Mas você fala que se torna um stalker, então, a partir do momento que isso se torna muito incisivo. Incisivo, né? Às vezes direcionado para aquela pessoa, né? Querendo dominá-la ou querendo depreciá-la. A pessoa vai assim, sabe? Pode se configurar em hipótese, talvez, um crime de stalker, né? Aí não entraria só o assédio. Aí não é só um assédio, existe uma questão de polícia aí também, né? Mas é preciso sempre ter muita parcimônia, pedir para alguém olhar e ver, né? Até pensando nisso, Tamara, eu acho que isso é fundamental que a gente diga algumas coisas. Que veja, tem um pensador inglês, britânico, que já faleceu esses anos atrás, o Mark Fisher. Muito bom Mark Fisher. Ele falava de um fenômeno de Castelo dos Vampiros, ele falava, né? Então, eu ficava imaginando o que ele quis dizer com isso. É como se fosse o sangue jorrando, o vampiro sente o cheiro e vai lá atrás, né? Então, hoje, nós temos que tomar muito cuidado com esse fenômeno de Castelo dos Vampiros, né? A pessoa, eventualmente, pode ter tido até um erro com relação a assédio moral, a dano moral. Aí a sociedade massacra a pessoa de tal sorte que ela também acaba sofrendo um dano moral. Né? É aquele tal do cancelamento nas redes sociais. Que é um tema super em alta hoje. Pois é. É uma coisa terrível, né? Então esse é o Castelo dos Vampiros. São pessoas que às vezes ficam esperando o erro de alguém, às vezes não é nem o erro de alguém, às vezes é uma denúncia falsa, às vezes é uma situação mal interpretada, mas que isso também precisa ser levado à tona para que a gente tenha consciência do que está acontecendo, para deixar com que as coisas sejam observadas, sempre olhando o crivo do contraditório que é feito lá no judiciário, né? Essa questão da presunção de inocência é fundamental para os dias de hoje, principalmente, para que a gente tenha essa tranquilidade, porque senão as pessoas vão achar que qualquer situação de julgamento público já é o suficiente para uma condenação. O juiz é muito criterioso e precisa ser, porque nós estamos lidando com o direito de pessoas ali, né? Então, precisa tomar esse cuidado. Senão a pessoa às vezes quer uma indenização, faz esse auê, fica por isso mesmo e ponto final. Tem que arcar só com os custos do advogado, né? Sim. Às vezes o advogado, infelizmente, ele vai nessa aventura junto, né? Normalmente, o advogado ele é muito criterioso, porque ele sabe que ali também está a dignidade da justiça, da qual ele faz parte. Então ele vai fazer uma avaliação criteriosa, mas é importante que todos nós tenhamos isso em mente, né? É importantíssimo. A gente até falou lá atrás sobre a questão da diferenciação entre os tipos de assédio moral. Acho que a gente pulou o interpessoal, que entraria em que parte? Seria mais igual, muito semelhante ao horizontal. Muito semelhante ao horizontal, né? Então, para lidar com esse tipo de assédio, a empresa precisa ter políticas internas, regimentos internos, treinamentos constantes com seus empregados.
a fim de que eles possam entender toda essa dinâmica, né? Então, cada um tem uma criação. Né? Sim. Tem gente que qualquer coisinha se ofende. Tem gente que pode vir um meteoro de ofensas que não está nem aí. Mas a gente precisa sempre olhar a média. Essa média é fundamental, porque veja, se a gente tem a florzinha e o homem de aço, a mulher de aço, no meio termo estamos todos nós. Né? Então esse treinamento é importante. Sempre tem que ter. A gente, sabe, precisaria ter cada vez mais pessoas e empreendimentos que lidassem com isso de forma recorrente. Poder sempre estar dando uma palestra sobre algum esclarecimento, mostrando quem é o outro, tentando fazer com que o outro seja também um sujeito. Porque normalmente o assediador, ele não olha o outro como sujeito. Ele olha só ele como sujeito e o outro é um objeto. Não tem empatia. Não tem empatia. Então eu acho que esse é a essência. É você conseguir fazer a pessoa olhar o outro. Então, quando a gente passa por um problema, a gente vê alguém passando pelo mesmo problema. A gente parece que sente a dor da pessoa. Então, a experiência de vida ajuda muito. Só que vamos fazer todo mundo sofrer para acabar com o dano moral? Não precisa. Sim. Se a gente conseguir fazer um treinamento, sabe? As empresas tomarem essa consciência de sempre pensar um pouco no outro, olhar um pouco de história, ver as conquistas sociais que vão se avolumando e entendendo o outro como um sujeito, aí sim as coisas começam a dar certo. Esse respaldo para os empregados, vocês lá nos Sincomerciários fazem lá no Nós sindicato? fazemos também. Como que é feito esse trabalho lá junto ao sindicato e aos empregados? Nós temos normalmente uma parceria com o Sincomércio, que é o sindicato patronal, para dar essas palestras eventualmente nas empresas que abrem essa possibilidade. Infelizmente, não são todas. Não são todas, né? Eu acho que isso é até um grito de socorro dos empregados para que isso ocorra de forma mais habitual possível. Deveria se tornar um costume da empresa ter lá, uma vez por ano, fazer uma reciclagem moral. Reciclagem moral. Então por exemplo, a nossa federação, né, a FEComerciários, ela tinha algum tempo atrás, depois que a pandemia acabou não conseguindo mais, mas era um evento para você tentar se colocar no lugar da pessoa com deficiência visual. Então você sentava lá, você ficava com uma venda e tentava entender a dificuldade que é, né, a acessibilidade disso. Alguns ficavam numa cadeira de rodas, prendia-se a perna, sobe ali agora, né? E, sabe, para a gente poder entender, experienciar, né? Para poder ter essa experiência. Então são coisas desse talante. Não precisa chegar a isso, porque isso precisa ter uma estrutura grande para fazer. Mas às vezes traz uma palestra, traz um vídeo, uma dinâmica, sabe? Uma dinâmica, né? Simples. Isso ajuda muito, porque você começa a olhar o outro. Oh, puxa vida, olha, é gente igual eu, tem medo igual eu, tem esperanças igual eu. Mas é que infelizmente tem muita gente que é fechada para esse universo externo, né? Ela só se olha. Isso. E esquece de reparar no outro. Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente vem percebendo, acho que é cada dia com mais nitidez, porque antigamente a gente não dava muita atenção pra gente saber que existia, mas deixava aquilo ali meio que no oculto. Hoje não, acho que até com as redes sociais as pessoas percebem a falta de empatia que realmente existe, né, no nosso país para com o próximo, isso seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. Não, eu agora lembrei que na rede social a gente odeia demais. Não, eu falo que a rede social dá o poder para quem não tem coragem de tomar partido em vida. Porque a rede social, você pega o celular, você fala o que você quer. Mas também existe lei para quem fala o que quer ali. Porque de alguma forma você pode estar com uma fala que pode te gerar um problema lá, você pode cometer um assédio com uma pessoa através de uma fala, mensagem no privado. Dependendo da maneira como você se expressa, isso também pode virar contra você também, não pode? Pode virar. A rede social hoje é um ambiente que toda a gama dos direitos são aplicáveis nele. Toda a gama dos direitos. Não se pode mais dizer, mas foi ali, eu disse. Não pode, né? Tanto que provavelmente a pessoa que fez isso, se for pessoalmente, ela de jeito nenhum ela agiria daquela forma, igual você disse, né? Parece até aqueles cachorros que tá o portão fechado, um latindo com o outro abriu, abre, né? Eles ficam muda completamente. É isso. E isso por quê? Porque o outro na rede social é um objeto, não é um sujeito.
Esse é o grande problema. Por isso que essa questão de olhar o outro como sujeito é importante. Se coloca no lugar de quem você vai criticar. Pensa um pouco. Vê se você gostaria de receber uma mensagem tão ríspida como talvez você vá fazer. Talvez quem já sofreu isso pensa 2 vezes. Mas quem não sofreu fica lá escondidinho no seu, né, na sua conta, tal. Ignora isso quando essa a pessoa situação. não é ruim, passou e quer fazer a outra pessoa passar junto, né? E tem gente que é um gênio do cão, né? Venhamos e convenhamos. Ô, doutor, mas agora me diz uma coisa. O que o assédio moral pode acarretar para uma pessoa que está ali todo dia sendo pisoteada, no meio de chacota? Isso daí pode gerar outros fatores para uma pessoa, não pode? Isso a gente falando em questão de saúde, por exemplo. De saúde mental e de saúde física também. Porque é psicossomático, né? A mente pensa, o corpo sofre. A mente fica feliz, o corpo irradia luz, né? Para usar um termo simbólico. Sim. Mas realmente as pessoas que sofrem isso ao largo de muitos anos, nós vemos, por exemplo, a questão do burnout. Sim. O burnout hoje é um problemaço, né? Tanto que está tendo uma campanha aí do fim do 6x1, que é justamente com relação a isso, né? Mas se der tempo... A gente fala, inclusive, sobre isso, que eu acho legal aproveitar esse tempo, porque a gente puxa aí uma questão de pessoas que trabalham e não tem tempo para cuidar da saúde, para conviver com familiares. Pois é, você vê. Esse é do burnout. Sim. Agora, além do burnout, normalmente é pressão alta, a diabetes, síndrome do pânico, depressão. São normalmente aquelas doenças categorizadas que estão mais presentes naqueles que sofrem o assédio moral, o dano moral recorrente e, às vezes, até traumas mais graves quando nós estamos lidando com o assédio sexual, né? Então isso tudo é importantíssimo, né? Que a gente vá até um psicólogo, até um psicoterapeuta para nos auxiliar a lidar com essa situação. Tá? E isso também, agora falando como advogado, é importante e muito útil esse parecer, esse laudo de um psicólogo, de um psiquiatra, mostrando mais ou menos como que ele está, como que essa pessoa está e por que talvez esteja assim. O psicólogo não pode bater um martelo, mas ele pode falar, olha, essa pessoa está com uma ansiedade muito grande, né? Ela está com uma depressão que já está se acentuando e precisa de medicamento. Isso ajuda num eventual processo judicial também, tá? Porque mostra que a coisa já ultrapassou a esfera do dano simples. É um dano que gerou de tal sorte um rebuliço na mente da pessoa que gerou uma doença. Uma pressão alta, dizem que é dificílimo a cura, né, nesse sentido, né? Uma ansiedade, às vezes, você sai da empresa, fica aquilo reverberando anos a fio, e se você não tratar, aquilo sai e vai embora com você. E depois você não consegue nem se recolocar direito no mercado. Não consegue, né? Você já fica traumatizado, né? É aquela pessoa que acorda de manhã e não quer sair da cama porque tem que trabalhar. Chega no fim de semana, ela dá graças a Deus, mas já começa a ficar com taquicardia. Apreensiva, né? Ai meu Deus, amanhã já vai ter que trabalhar de novo, tal, sabe? Então tudo isso é importante que as pessoas tenham consciência de que para procurar psicólogo não precisa ser maluco. A gente tem que procurar o psicólogo para manter a nossa sanidade mental. E precisa. Isso é uma coisa que até a gente levantou aqui em outra questão, principalmente quando a gente falou lá no primeiro episódio de relacionamento narcisista. Para tudo na vida, né? A gente precisa ter o acompanhamento de um profissional da psicologia. E não é assim, eu não sou maluco, como você mesmo falou. Nós precisamos, a gente passa uma rotina muito estressante. A gente lida com situações do cotidiano, até mesmo notícias que a gente vê acontecendo ao redor do mundo que mexem com a gente por dentro. Então, se a gente não souber lidar com tudo isso, tiver um acompanhamento, a gente acaba uma hora, o corpo vai reagir de uma forma muito negativa, a gente vai acabar explodindo, vai cair duro uma hora. Pois é. Não tem como. A gente, em vez de viver, trabalhar para viver, a gente vive para trabalhar. Pois e o fim é o fim. E ainda tem gente que não consegue nem conquistar nada, mesmo se dedicando só ao trabalho. Pois é, veja, olha, hoje a faixa salarial de um empregado no comércio, por exemplo, que ganha o piso, né? Porque o piso é o piso, não é o que deveria ser o piso. Mas hoje o pessoal acaba pagando isso como padrão. Tá na faixa ali de uns R$2.000.
Imagina você trabalhando 6 dias por semana, tendo um dia de folga só, trabalhando 8 horas por dia, ou para trabalhar os 6 dias sem hora extra, 7 horas e 20 mais 1 hora de almoço. Você fica lá 8 horas e meia dentro da empresa. Além disso, normalmente é uns 40 minutos para ir para voltar do trabalho, se for legal o lugar onde você mora. Se você não pegar um trânsito, ficar 2, 3, 4 horas no transporte público. Então veja, a pessoa fica 6 dias da semana, 10 horas fora de casa. A hora que chega a folga, que às vezes nem é no domingo, porque tem muita gente que nem folga no domingo tem, e isso é uma luta muito grande lá dos 5 comerciários, porque o domingo é uma coisa... Porque se a gente conseguir unificar a família, não adianta a pessoa só ter folga. A pessoa tem que ter a folga convivendo com aqueles que estão com ela. É família, é amigo, é escola, não importa. Mas ela precisa ter essa oportunidade. Às vezes ela está com folga, sei lá, na terça-feira. Todo mundo trabalhando e ela... Como que você vai conseguir visitar alguém, passar um tempo de qualidade com alguém da família, por exemplo? Não tem como. Isso se você tiver forças, né, para conseguir fazer isso. Porque normalmente quem trabalha no regime 6x1 é muito difícil. É muito difícil. A pessoa, ela chega o dia da folga, ela fica com medo de sair de casa. Ela falou, eu não vou fazer nada, vai que demora lá, eu quero descansar. Eu já trabalhei 6x1 muito, eu sei como é que é, você não tem tempo de nada. É um dia para você tentar resolver tudo que você precisa. Ou você vai no médico, porque às vezes demora, ou você vai na cidade onde precisa para poder resolver coisa de conta, mercado, aí você chega em casa, tem casa para limpar, aí você já olha e você fala, poxa, mas é meu dia de folga, vou descansar, mas eu preciso limpar a casa. Limpo a casa, não descanso. Então, ou seja, você não tem tempo para fazer muita coisa. Você praticamente vive aquilo e a gente vê, olha, eu falo porque a gente vê o desgaste das pessoas. Físico e mental, né? Nossa, é quase que assim, isso é quase um assédio moral organizacional, que é também um outro termo muito importante. Às vezes não é ninguém ali que está gerando dano para a pessoa, mas a forma como o trabalho está organizado, o jeito como ele está se colocando ali, ele gera um dano naturalmente para a pessoa. Então isso é muito comum hoje com relação a... isso foi muito comum e ainda é com relação ao pessoal do iFood, do Uber. É um assédio que acontece pelo logaritmo ali, né? Existe aquela questão ali de, olha, você precisa produzir, senão não vai vir pedido para você. É uma pressão de metas ao inverso. Olha, se eu não fizer, eu sei que não vai vir. Então a pessoa começa a ficar estressada, ansiosa, né? Ela começa a sentir... Então, é uma coisa organizacional, é da organização da empresa. Então, às vezes, uma empresa que trabalha, olha, se trabalhar 6x1 é horrível, mas ainda tá bom porque tem gente que faz 9x1, 10x1, né? Demora vários dias para conseguir a própria folga, vai trabalhar no feriado, os direitos não são satisfeitos para ela, ou ela não consegue tirar o feriado que o empregador não deixa. Olha, isso pode ser um assédio moral, porque você tira de tal forma a pessoa, a possibilidade dela sobreviver e viver, que isso gera um dano moral existencial que a gente fala aí, porque é um dano que tolhe de você a sua própria existência. Você vive para aquilo e ponto final. Ou seja, você não tem liberdade nem de viver a sua própria vida. Não tem liberdade. Você acredita que essa pauta levantada agora para essa redução de trabalho seja mais benéfica e as pessoas até trabalhem melhor? Porque eu entendo que talvez o empregador vai ter que suprir aquela ausência daquele funcionário que vai estar de folga naqueles dias por um outro funcionário. Isso obviamente vai levar para ele um custo, né? Mas isso daí de outra forma vai fazer com que os empregados tenham mais, como é que eu posso dizer, para ficar, acho que fácil até o pessoal poder entender, mais liberdade, fiquem menos ansiosos, não tenham tantas outras doenças que possam vir a gerar por conta dessa pressão do trabalho. Você acredita que isso daí possa melhorar muito a questão aqui do nosso país em relação aos empregados? Eu imagino que sim. Eu acho que é uma discussão que precisa ser feita, sempre de pauta aberta, mas Tamara, há 20 anos que a gente trabalha com isso muito de perto e desde antes já se estudava isso. Nunca vi um levante popular tão forte intenso, com relação ao direito trabalhista. Né? Nem na época da dita reforma trabalhista em 2017, 2016 ali, ela passou relativamente tranquilamente pelo Congresso, foi aprovada. Não houve houve alguns tipos de levante contra, mas igual hoje, se você entra numa rede social, se você entra numa notícia de um canal de notícias e vê os comentários com relação a esse tema, você vê que a maciça maioria está a favor
do fim do 6x1. E não é incomum encontrar eventualmente algum comentário falando, olha, eu tenho uma posição política diferente, mas eu apoio o fim do 6x1. E faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Essa questão da produtividade, estudiosos dizem que realmente aumenta a produtividade, né? Você tem a possibilidade de diminuir a carga sobre o empregado, que melhora a sua saúde, né? Isso também é fundamental. Então, tudo isso eu acho que precisa ser colocado em pauta. Eu acho que o nosso país ele vem mostrando que está maduro para essa discussão, sim, né? Sempre vão ter vozes dissonantes falando que não, o 6x1 é legal, mas eu acho que é melhor a pessoa fazer o 6x1 primeiro, por pelo menos um aninho ali, para ela ver se é legal mesmo. É o que eu ia falar, né? Vem ficar do lado de cá, trabalhar 6x1 para ver se você gosta. Eu tenho certeza que muita gente não vai gostar. Sendo sincero, olhando a PEC, né, que é o projeto de emenda constitucional que nós temos hoje, o projeto ele não é o 5x2, ele é o 4x3. Né? Hoje quem trabalha normalmente em setores administrativos, questões de contabilidade até, ela normalmente já faz o regime 5x2. Já faz o regime 5x2. Mas no comércio, né, loja, supermercado, que também é muito terrível para o empregado, é 6x1 e olhe lá. Se for 6x1, a gente está achando até bom hoje em dia. Né? Porque tem gente que acaba estendendo além disso, né? Não tem folga, tem gente que não tira nem férias, demora uma par de tempo para conseguir tirar férias. Tira só lá no fim, porque senão vai ter que dobrar as férias e dar logo as férias para essa pessoa aí e tal. Então, assim, eu acho que a gente precisa levar isso em conta. A PEC provavelmente não vai passar com 4x3. Não vai. Acredito que fique no 5x2. Eu acho que se as negociações vierem, virão talvez para um 5x2. Como que isso vai vir, eu não sei. Vai ser 2 dias seguidos? Vai ser 2 dias na semana intercalado? Eu não sei. Mas que a gente precisa fazer essa discussão e que o 6x1 precisa acabar, ele precisa acabar. Isso eu acho que assim é fundamental. Mas a pessoa ela pode ter o direito de querer trabalhar 6x1. Até pode. Mas eu acho que isso tem que ser muito bem fundamentado. Porque uma coisa é o empregador pegar do empregado e falar que ele pode fazer isso, não sei o que, não sei o que. Outra coisa é o empregado realmente concordar e ter o seu pagamento de hora extra daquele período a mais. Sim. Não ser descontado. O tal do banco de horas que hoje se utiliza. Trabalha-se mais o banco de horas e o empregado só trabalha mais e essa folga às vezes nem aparece para ele. Não, ele não as coisas somem do banco de horas. Desaparece, não recebe em dinheiro, né? E nem a compensação. Então, eu já conheço muita gente que passa por isso. Você vê? E isso pode gerar dano moral, dano existencial. Né? Eu acho que assim, pode ser que a jurisprudência até faça uma mutação interpretativa e comece a ter mais atenção a isso. Mas aqui é um chute que eu dou, é um tiro no escuro pelo que nós ouvimos dos juristas falando. Mas é claro que a tendência no judiciário é sempre muito lenta. Isso pode acontecer para daqui a alguns anos. Mas talvez, com essa 6x1 podendo ser ou anulada ou alterada, nem precise chegar a tal ponto. Tomara que a gente tenha essa mudança, né, doutor? Para que as pessoas tenham uma condição de vida melhor em relação à saúde, à disponibilidade de tempo, melhor produtividade no trabalho. Eu acredito que isso daí realmente, de fato, a maioria que eu vi é super a favor do 4x3. Sim, se fosse todo mundo ótimo. Quer seria maravilhoso. Mas eu entendo que o 5x2 talvez seja o mais cabível no momento, né? Vamos ver, né? Vamos aguardar as movimentações do Congresso. Doutor, passa muito rápido. E eu vou falar para você, já está acabando. E se deixar, a gente fica aqui conversando mais vezes. Sim. Lembrando que você é advogado e assessor jurídico lá do Sim Comerciários, aqui de Mogi das Cruzes. Para quem precisar de orientação, os empregados que às vezes têm dúvida, ouvir o nosso podcast, quer de repente se informar, como que eles podem entrar em contato? O sindicato está sempre à disposição. Nossas dúvidas de balcão estão lá. O Sim Comerciários, ele, tanto no balcão, quanto por telefone, quanto por e-mail, a gente está lá à disposição não só dos empregados, mas também das contabilidades, também das empresas, para nós o importante é esclareceu, resolveu, é um processo a menos, é uma dor de cabeça a menos no futuro. Então nós estamos à ordem de todos que nos procurarem e precisarem, estamos aí. Tá certo, tá então muito obrigada, tá convidada a voltar. Eu agradeço, para mim é uma honra, muito feliz de estar aqui e sucesso. Que você cresça cada vez mais, brilhe cada vez mais e traga toda essa sua
essa sua saúde, essa sua luz para todos nós. Obrigada, Tá bom? doutor. Obrigado. Prazer é meu. Que nós cresçamos, né? Ah, sim, com Amém. certeza. Olha, hoje eu fico por aqui. Espero que tenha sido esclarecedor até para você que está aí do outro lado. Inclusive, levando em consideração, como a gente falou agora no finalzinho, essa questão da mudança, né, da escala de 6:1 para alguma outra possibilidade que venha a ser mais viável, para você, de repente, buscar uma orientação, caso você ainda tenha aí alguma dúvida, ou que, de repente, através do nosso bate-papo, você tenha sanado aí algumas questões. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho para você poder receber a notificação dos próximos episódios. Lembrando que o nosso podcast também está no Spotify, tá? Você assiste aqui no YouTube, mas na sequência ele já está disponível para você poder ouvir aí no seu carro, onde você quiser, através do Spotify. E não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Se tiver dúvida, manda. Eu encaminho para o doutor, sem problema nenhum. E terminar o podcast puxando esse gancho que eu achei muito bacana. Aproveita o tempo da sua vida. Aproveita cada instante que você puder. A vida é passageira. E eu ouvi essa frase uma vez, ela passa tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Não espere amanhã para viver hoje e viva sempre o melhor. Oferecendo, claro, o seu melhor. Porque daí a vida ela te traz de volta tudo aquilo que você oferece ao próximo. Não esquece, se oferecer coisa ruim, você vai receber coisa ruim. Então, ó, pensa bem antes de agir, viu? Semana que vem a gente tá de volta.